Bom dia, minhas crianças lindas. Tudo bem, terceira série? Como vocês estão? Morrendo de saudade? Ai. Ai, já já a gente volta, se Deus quiser, e todo mundo vivo. Já vou dizer, tem uma claridade aqui atrás de mim, mas é porque eu sou uma pessoa muito iluminada, então é normal que aconteça de vez em quando a iluminação que está dentro da gente fica, tá? Então não se importem com isso. Eu precisei entrar porque a minha mãe foi usar o fundo e eu morro de vergonha, eu não quero que a minha mãe veja eu gravar nada. Depois ela até pode ver, e ela vê mesmo, ela entra 1 milhão de vezes, porque minha mãe é coruja. Acho que é típico de mãe, né? Tem algumas que fogem à regra, mas coruja. Então, mas ao vivo não curto, tenho vergonha, sou tímida, como vocês sabem. A gente vai ter uma aulinha de revisão do que foi visto no início do ano, né? A gente vai relembrar algumas coisinhas que nós já falamos lá na escola. E nós teremos atividade referente a essas aulas que nós teremos. Vocês também terão aulas no aplicativo Centro de Mídias, que vocês precisam participar. Os meninos, que eu me lembro, o Thierry, o Rafael, o Luiz, o Danilo, o Wellington, não assistiram a primeira aula. Precisa correr atrás, tá, gente? Eu vou tentar fazer assim, bem rápido, bem breve, o mais rápido possível, para não ficar também gastando muito tempo de vocês. Eu sei que vocês têm outras atividades de outras disciplinas, mas, gente, vamos aproveitar o tempo útil que a gente tem, tá? Não aproveitar o tempo útil, aproveitar o tempo de forma útil, porque a gente tá muito dentro de casa. Quer dizer, né? Eu tô muito dentro de casa. Agora vocês, né, senhor Luiz? Não sei. Precisa se cuidar, rapaziada. Precisa se cuidar porque a gente precisa se ver de novo, tá bom? E é muito triste. A galera que tá pegando essa doença é muito sofrimento, tá bom? Então vamos lá. A nossa primeira revisão vai ter como tema o ar atmosférico, tá? Que é o que a gente estava falando mesmo na escola, que a gente falou na escola. Os objetivos são reconhecer que o ar atmosférico é uma mistura de gases, reconhecer que o ar atmosférico pode ser utilizado como matéria-prima para a indústria, compreender que o ar, para ser utilizado, deve passar pelo processo de destilação fracionado e compreender o funcionamento de uma coluna de destilação fracionada, tá? Questões norteadoras. Como é o ar que respiramos? Como o ar atmosférico pode ser utilizado além da respiração dos seres vivos? Como o ar pode ser utilizado na indústria? Defina com suas palavras o que é poluição atmosférica. Quais são os maiores causadores de introduzir substâncias poluentes na atmosfera? Quais os efeitos da má qualidade do ar e quais prejuízos que a população atmosférica pode causar? Eu quero que vocês redigam um texto em forma de texto mesmo, tá? Eu quero que vocês respondam essas 7 perguntas, mas não colocar lá número 1, resposta, número 2, resposta. Não, eu quero que tenha ligação. Tudo que vocês responderem tenha ligação uma coisa com a outra e seja em forma de texto, tudo bem? Bom, a atmosfera terrestre. A atmosfera terrestre ela é dividida em camadas e essas camadas elas são separadas por temperaturas. Então a gente tem ali a troposfera, que é a primeira camada, depois seguida a estratosfera, depois a mesosfera. Nessas 3 camadas, quanto mais alto, mais frio. Tudo bem? Observem a camada de ozônio ali logo em cima da troposfera. A gente vai falar sobre a camada de ozônio, que ela é extremamente importante para o nosso planeta Terra, tá? Então aqui, da troposfera, deixa eu pegar a canetinha aqui que eu aprendi agora, ó. Aprendi não, tô aprendendo. Da troposfera até a mesosfera, a temperatura, ela vai caindo. Tanto que vocês assistiram aqueles filmes, né? O Homem de Ferro, tal, Os Vingadores, sei lá. Tem um que o Homem de Ferro, ele sobe muito, ele voa, né? Ele voa. E ele sobe muito, chega um momento que ele congela e começa a desfazer a armadura dele, e aí ele começa a cair, porque não aguenta, né? Então, quanto mais alto, mais frio. A partir do momento que chega na termosfera ou ionosfera, essa temperatura volta a subir, tá? Então, daí aqui, quanto mais alto, mais elevada a temperatura.
Tudo bem, pessoal? Então, essas camadas elas são separadas por temperaturas. E os gases que estão presentes aqui na troposfera, que a gente já vai ver na estratosfera, na mesosfera, eles são separados pelo ponto de ebulição que eles têm, né? A passagem ali de um estado para o outro, isso e aquilo. Prosseguindo, composição do ar atmosférico. O ar atmosférico é formado por vários gases, vapor de água, micro-organismos e impurezas, que são as poeiras e fuligens. Entre os gases existentes na atmosfera, nós temos o oxigênio, os gases nobres, o nitrogênio e o gás carbônico, que a gente vai falar um pouquinho desses, tá? Primeiro, componentes constantes no ar, é constante isso. O nitrogênio tem fórmula química N2, né, que são duas moléculas de nitrogênio, dois átomos, perdão, de nitrogênio ligados para formar a molécula. E o que acontece? A gente tem nitrogênio no ar. Observe que eu coloquei aqui do lado, depois eu vou ver se eu consigo tirar a minha carinha aqui da frente. Eu coloquei aqui do lado o ciclo do nitrogênio, ele está presente no ar. Ele desce junto com a precipitação da chuva, ele cai no solo. Quando ele cai no solo, tem alguns micro-organismos que conseguem pegar esse nitrogênio e transformar em nitratos. E algumas partes desse nitrogênio é cedido pelas bactérias para as plantas. Tá? Mas isso daí vocês vão ver melhor com a galera da biologia, isso e aquilo. E é cedido para as plantas. E nas plantas isso é transformado em proteína. Daí, vem lá os animais herbívoros. Esses animais vão consumir a planta e a gente conhece aí o ciclo, né, daí a gente tem os animais herbívoros, a gente tem os animais carnívoros, aí entra o homem e assim por diante. Quando esses animais, tipo a vaquinha aí do desenho, que comeu a plantinha, ela é consumida ou pelos humanos ou isso e aquilo, ela já vai entregar pra gente em forma de proteína aquilo que ela consumiu das plantinhas, tudo bem? Oxigênio extremamente importante para a nossa sobrevivência, né? Então, fórmula química O2, dois átomos de oxigênio ligados. O oxigênio atua na queima dos alimentos, produzindo energia necessária para o funcionamento dos nossos órgãos. Assim, eles conseguem se manter em atividade e ele também funciona, ele também serve como comburente para a queima, né? A gente fez o experimento da vela, lá quando ela está aberta, ela pega o fogo normal e a gente tampa com o copo, o fogo se apaga, porque quando a gente tampa com o copo, a gente veda lá embaixo com a água, impede a entrada de oxigênio, então o fogo não tem como se alimentar do comburente, que no caso ali é o oxigênio, e o fogo apaga. O oxigênio, pessoal, não sei se vocês já passaram por essa experiência de desmaio por batida de alguma coisa, sei lá, vou contar a minha experiência, tá? Que eu fui entender bem depois. Eu era criança, tinha mais ou menos uns 10 anos, acho, 10, 9 anos, sei lá. Tava brincando com uma amiga, essa amiga e eu éramos bastante terríveis, e essa amiga me deu uma cotovelada na boca do estômago. E aí começou a me faltar o ar, me faltar o ar, me faltar o ar, e de repente eu desmaiei, apaguei. Mas eu não sabia por que isso acontecia, né? Daí depois, futuramente, na escola, tendo aula de biologia, nem lembro em qual momento eu fui aprender isso, que eu entendi. O que acontece? O oxigênio, quando a gente respira o oxigênio, ele é responsável por levar, fazer transporte, o sangue transporta o oxigênio para os nossos órgãos, de maneira a mantê-los funcionando. Quando falta oxigênio, o sangue não leva não tem como ele inventar um oxigênio para levar, mas o nosso organismo precisa de oxigênio para funcionar. E aí, conforme tem alguma parte do nosso corpo que está faltando oxigênio, não está tendo o suficiente, o nosso cérebro desliga a máquina para que a gente consuma menos oxigênio para se manter funcionando e não chegue a morrer por falta de oxigênio no organismo. Então, o nosso cérebro desliga o nosso corpo momentaneamente para que a gente não venha a ser desligado eternamente. Tudo bem? Eu tô sentada no chão aqui e eu tô com as pernas dormindo. Circulação, velhice, isso. Passando.
Gases nobres. Os gases nobres, pessoal, eles são conhecidos por serem estáveis, né? E a gente sabe que eles são estáveis porque eles têm a camada de valência deles completa, que é a última camada da eletrosfera. A gente vai rever isso. Vou dar uma pausa porque tá rolando barulho aqui, os cachorros vão começar a latir. Bom, não sei onde eu parei, na verdade, então vou voltar aqui dos gases nobres, tá? Os gases nobres, eles são conhecidos por serem estáveis, porque, isso eu já falei, que eles têm a camada de valência completa, né? Então, eles não interagem com outras substâncias. Os gases que são normalmente utilizados pelo homem são xenônio, que é utilizado em flashes de máquinas fotográficas, eles são utilizados também nos letreiros luminosos, o neônio e o criptônio, não é a criptonita do super-homem. Eles são utilizados para encher balões, eles são utilizados em aparelhos de tratamento de câncer.